Mariana, um prazer te conhecer. Acho que talvez eu seja a única do grupo, não sei, que não te conheci ainda. E também muito bom te ouvir. Esse projeto que você acaba de explicar realmente é fantástico, especialmente por toda essa perspectiva, né, de a produção do conhecimento, a divulgação e também essa ideia de intercâmbio grande, né, dessas redes jurídicas, enfim, do século XIX. Eu acho que abre uma perspectiva imensa, e depois eu vou, em outra oportunidade, eu quero muito te ouvir a respeito, enfim, do que você fez com essas suas ideias a respeito de direito islâmico e norte da África. Eu me interessei muito. Bom, mas falando mais especificamente do texto que a gente está discutindo hoje, eu queria só ouvir de você, são 3 pontos simples, muita coisa você já foi me respondendo ao longo da conversa, mas você destaca, né, e chama atenção para essa questão do papel social na construção de normas e de categorias jurídicas, e dessa formação e da existência de uma cultura jurídica compartilhada no Atlântico. E eu fiquei muito interessada no poder dessa complexa circulação de pessoas e textos jurídicos, né, e de como tudo isso vai se formando em locais muito distintos. Então, sim, eu queria ouvir, se você pudesse falar um pouco mais sobre essa circulação de ideias, né? Como que se dava na prática, enfim, se você tem alguma coisa a complementar sobre isso. Também queria falar com você sobre... Me chamou muita atenção no texto a questão dessa preponderância da formação dos juristas em Coimbra. Então, nessa época, quase todos estudavam em Coimbra, então tinham uma formação jurídica comum. E eu queria saber de você se é possível a gente identificar ou dimensionar o impacto dessa origem comum no conhecimento jurídico que vai se formando. Se a gente poderia falar talvez numa homogeneização dessa formação jurídica, se isso contribui ou não influencia essa ressignificação de conceitos jurídicos, de institutos jurídicos, por essa rede no Atlântico, né? Se isso de alguma maneira impacta ou influencia essa contribuição e essa distinção que vai surgindo, esses aspectos locais e compartilhados. Se essa formação jurídica daqueles que vão julgar os casos influencia, né, nessa apreciação do caso. E por último, por fim, e agora tentando olhar mais para o processo, especificamente para o objeto dos processos que você analisou, né, para a questão da liberdade e dos movimentos de escravidão, eu queria saber se essa reinterpretação, né, do ius comune pelas jurisdições locais favoreceu ou prejudicou essa causa do reconhecimento da liberdade, né? Se essas conexões do direito de propriedade que você menciona no texto, né, a ligação entre a liberdade e o direito de propriedade, se essas conexões elas ampliam ou elas reduzem a possibilidade real de liberdade para aquele que foi, né, ali à justiça fazer esse pedido. Eu acho que era só isso. Obrigada, Mariana. Obrigada, eu que agradeço as perguntas. Vou começar pela última, que é a mais fácil, assim. Eu acho que não dá muito para responder essa pergunta, se favoreceu ou se prejudicou, porque depende muito do período histórico. Ainda assim, mesmo em casos que eventualmente, em contextos, né, que poderia se falar que favoreceu, eu acho complicado nesses territórios coloniais portugueses, depois no Brasil e Império. Acho muito forte falar em favorecimento da liberdade em sociedades onde a escravidão era era algo tão estrutural, era uma relação tão estrutural. Então, assim, eu acho que eu não consigo responder a sua última pergunta, desculpa. Sobre a questão da formação de Coimbra, eu acho que, assim, esse conhecimento jurídico compartilhado, cultura jurídica compartilhada, espaço de produção normativo compartilhado, todas essas expressões com as quais eu estou me debatendo nas últimas semanas, eu acho que existem várias camadas que formam, enfim, esse espaço compartilhado de produção normativa. Uma delas é a formação em Coimbra, porque ela dá a esses juristas que depois vão atuar nos territórios coloniais e mesmo depois no Brasil independente, um certo
conjunto de referências comum que é importante. Eu acho assim que ele não deve ser o nosso único objeto de análise, nem o mais central, mas a gente não pode desconsiderar. Era importante esse direito letrado, né, digamos, os livros aos quais eles tinham acesso, que eles aprendiam em Coimbra, porque, afinal de contas, era um momento formador importante desses juristas. E isso sim é uma dimensão importante, tanto que aparece muito citado nos processos judiciais, isso no Brasil, em Benguela, em Cabo Verde, em qualquer uma dessas jurisdições. Porém, quando eu penso nessa ideia da circulação, desse conhecimento jurídico de uma maneira mais ampla, que não está só restrito a esse conhecimento letrado, né, de Coimbra, digamos assim, de novo, assim, falando de inspirações, né, me inspira muito o trabalho do Robert Slanes. O Robert Slanes não trabalha com direito, ele é um historiador da escravidão, mas no livro dele, Na Senzala Uma Flor, no qual ele trabalha com a família escrava, ele usa um binômio que, para mim, é essencial para essa concepção de direito com a qual eu estou trabalhando. Que ele fala que os escravos africanos, quando chegaram no Brasil, eles tinham recordações e esperanças. As esperanças eram os projetos de vida. Então, assim, o que eles queriam dali para frente, construir as visões de mundo que eles iam defendendo, construindo, avançando, etc. Mas existia as recordações. A pessoa, quando ela é escravizada na África e é levada de maneira forçada ao Brasil, ela não perde toda a sua experiência anterior, toda a sua visão de mundo anterior, ela não esquece isso. Então, quando ela chega ao Brasil, existem essas recordações e isso orienta o modo de vida dela e as estratégias de vida dela. E eu acho que isso encaixa perfeitamente para essa dimensão do direito que eu estou procurando analisar. As pessoas, elas têm concepções normativas que elas formam ao longo de uma vida inteira, elas têm práticas habituais que fazem parte da vida delas há anos, e elas não perdem isso. Então, quando elas precisam, por exemplo, num caso limite, né, que é um caso que chega ao judiciário, isso não fica esquecido, isso vai informar a maneira como ela vai ao judiciário, o tipo de argumento que faz. E para tentar um pouco ilustrar isso, às vezes eu gosto de falar assim, do meu caso. Eu tô há 6 anos na Alemanha e quando eu preciso pensar em alguma coisa que tem a ver com direito, com normas, com práticas jurídicas, é inevitável para mim olhar para aquela situação com o olho do Brasil, com a concepção normativa que eu formei no Brasil. Então é isso, não é porque eu cheguei aqui na Alemanha que eu esqueci todas as concepções normativas que eu tinha antes e eu incorporei as alemãs. Não, isso inclusive eventualmente é até um problema, digamos assim, no trânsito, quando algumas regras são diferentes das do Brasil. Então eu acho que quando eu penso em conhecimento jurídico, eu acho que ele tem muitas camadas. É tanto a camada Coimbra, quanto a mais, assim, de elite, digamos, quanto esse conhecimento jurídico que a gente adquire no nosso dia a dia mesmo. E, novamente, inspirada pelo Robert Slanes, os escravos não esquecem disso quando eles chegam no Brasil. Você perguntou do Norte da África. Então, o que eu vou fazer a respeito disso? O que eu estou fazendo nesse momento a respeito disso é exclusivamente ter me matriculado numa aula de árabe. Mas eu não tenho ilusão nenhuma de começar a ler documentação nessa pesquisa, no Global Legal History Underground, porque é importante frisar que a ideia é que o Global Legal History Underground gere um livro, né? Isso é uma coisa que, vamos ver o que acontece. Eu me matriculei porque eu gosto, enfim, vamos ver o que acontece. Mas, talvez, quando termine o Global Legal History Underground, daqui a, não sei, 10 anos, talvez seja algo que eu me anime a me aventurar. Vamos ver. Mas é isso, ninguém sabe o que vai acontecer. Obrigada, Mariana, pelas respostas e sucesso com esse projeto aí, futuro, com o atual projeto e com o futuro também.